Boa noite para todos. É com muita satisfação que estamos aqui no município de Cruz Alta, neste dia 24 de junho de 2021, festa de São João Batista, para anunciar uma grande descoberta de arte sacra jesuítica guarani neste município. Trata-se de um São João Batista missioneiro de Cruz Alta. E este santo, ele manteve a tradição desde a época das reduções jesuíticas até os nossos dias. São 300 anos de devoção aqui no Rio Grande do Sul com São João Batista. Primeiramente, gostaria de agradecer a família Nogueira, na pessoa de Kleber Nogueira e sua família, a Diocese de Cruz Alta, na pessoa de Dom Adelar Barufi, a Márcio Laufer, pároco da Catedral, os pesquisadores envolvidos, Éder Abreu Utner, Rogério Mongelos, Cláudio Preza, Fernanda e outros pesquisadores, como o próprio Kleber, que se envolveu nessa pesquisa. Aos estudantes do programa de pós-graduação História da PUC, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ao Sistema de Pesquisa da PUC-CIPESC, ao Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul e ao Museu de Ciências e Tecnologia da PUC. Com esta introdução, iniciamos este momento tão importante para a nossa história. Para introduzir, uma pesquisa que teve ligação com Cruz Alta. Essa pesquisa começou em 2006, lá no município de São Miguel, onde nós pesquisamos o grande sino de São Miguel, juntamente com a equipe do IFAM, que trabalhava na época, e nos foi autorizado a pesar o sino. Quantos quilos vocês pensam que pode ter esse quilo? Só foi pesando. O sino tem 910 quilos, oficialmente pesado. O que está escrito no sino? Michael in Hades, Angelus Pacis. A tradução: Miguel é anjo da paz e está no prédio. São Miguel ora pro nobis, ano 1726. Tradução: São Miguel, rogai por nós, ano de 1726. E através dessa pesquisa, que foi a primeira pesquisa nossa, nós fomos para a Cruz Alta. Por quê nós fomos para a Cruz Alta? Porque este sino, ele teve 100 anos em Cruz Alta, badalando em Cruz Alta. Nessa época, 1845, o município de Cruz Alta era o grande município e São Miguel era um distrito. E o sino foi levado para Cruz Alta em 1845. Foram apeados da torre 4 sinos e conduzidos para a Cruz Alta. O encarregado do transporte informou-nos ter o sino maior quebrado mais de um eixo de carroça ou de carreta. Era muito pesado esse sino. Segundo Emitério Veloso, que é um juiz que morou em Cruz Alta, quando morador de Cruz Alta, ouvimos-lo badalar muitas vezes. A última vez que estivemos em Cruz Alta, aguçou-nos a curiosidade de ver e copiar as inscrições que nós falamos agora. O sino maior tem a seguinte inscrição: Santo Michael ora pro nobis, anno Domini 1726. E o outro, no outro meão, Santa Maria ora pro nobis, in oppido Angelis Michaelis. Está com o nome legível. Este sino ainda não foi encontrado e estava aqui em Cruz Alta. Pode estar em alguma igreja, em outro lugar, né? Então, é muito importante este sino. Encontramos aqui
eu recebi uma reportagem em um jornal, e um amigo meu lá das missões, o Diego Vivian, ele mandou essa imagem de 1940, até agora foi a única que nós encontramos. Eu acredito que deve existir mais fotos do sino de São Miguel quando ele estava em Cruz Alta. Olha que maravilhoso essa história, né? Então, Cruz Alta, ela já tinha um objeto, né, sacro, né, como o sino, desde 1945. E em 1945, 100 anos depois, o sino voltou novamente para São Miguel. Então, esta pesquisa foi a primeira, né? Nós estamos vendo aqui essa grande obra, né? Esse grande sino que faz parte da história de Cruz Alta. Quantas pessoas ouviram esse sino, né? Quantas pessoas ouviram esse sino? Quando é que iniciou a pesquisa com São João Batista Missioneiro de Cruz Alta? Foi no dia 15 de fevereiro de 2020. Era noite, 10h17 da noite, quando eu recebi uma ligação de Cruz Alta, de Kleber Roja Nogueira. Ele perguntou para mim se eu não poderia olhar e identificar uma escultura que estava na sua casa em Cruz Alta. Eu respondi que iria contribuir, sim. E, imediatamente, ele me mandou por WhatsApp essas 3 primeiras imagens. Essas 3 primeiras imagens iniciaram a pesquisa. Uma imagem de frente, dá para ver os detalhes, já, a imagem de trás do santo, e uma imagem de frente. Logo eu falei para o Kleber que poderia ser uma escultura missioneira, mas teria que fazer um estudo, e chegaria o tempo para fazer essa pesquisa. Então, assim começou essa pesquisa com um telefonema e com imagens enviadas de Cruz Alta por Kleber Roja Nogueira. Enquanto nós estávamos pesquisando São João, nesse entremeio, no mês de junho, em Cruz Alta, nós recebemos uma ligação, né, de Cristiano Fabres, que era o restaurador da catedral, e ele observou na reforma uma escultura de arte sacra que poderia ser missioneira durante a reforma, e ele também enviou imagens para mim, né? E, da mesma forma, eu acreditei que poderia ser, assim como Cristiano, uma escultura missioneira. E aí eu pedi autorização, né, para a diocese para levar esse ostensório, o resplendor do Espírito Santo, com a pomba no meio que representa o divino Espírito Santo, para Porto Alegre. E no dia 16 de junho de 2020, a escultura chegou em Porto Alegre e foi imediatamente para o Instituto do Cérebro, para realizar uma tomografia computadorizada. Este é um método que nós utilizamos, porque através desse método é possível observar detalhes que a olho nu não é possível identificar. E passou pelo tomógrafo, estamos vendo a imagem aqui, o resplendor do Espírito Santo, e já os primeiros resultados começaram a aparecer desse resplendor aqui de Cruz Alta, cravos, e aproximando mais, observamos depois que eram cravos missioneiros. Nós temos estudos e artigos sobre essa metalurgia com Berenice de David, da Faculdade de Engenharia da PUC, e um grande pesquisador da USP, que nós conhecemos, que é o Fernando Landgraf, né, da USP, da Engenharia de São Paulo, que também está fazendo conosco estas pesquisas. E o mais importante nessas pesquisas
é envolver as várias áreas do conhecimento. Por quê? Assim nós vamos aprender mais e apresentar mais elementos. A tomografia nos oportuniza ver a escultura através de outro ângulo por dentro, e outros detalhes. Então, com certeza, é uma grande ferramenta para descobrir todos os detalhes e imagens que a olho nu não é possível identificar. Observando essa escultura, para confirmarmos se era missioneiro ou não, vemos que maravilha e que arte é esta arte sacra jesuítica guarani. Estamos percebendo aqui o triângulo, que sempre representa Deus, aqui chamas de fogo representando também, né, o Espírito Santo, e as nuvens, né, representando aquela ideia que a pomba desce do céu com luz em nuvens. E ao redor o resplendor. Quando chamamos resplendor o Divino Espírito Santo, ou ostensor do Divino Espírito Santo, por quê? Porque no lugar da hóstia está a pomba, que representa o Espírito Santo. E assim, nós observamos a grande arte que é esse resplendor. Algo interessante que sempre observamos e colocamos no quadro, né? Quando levamos este resplendor para a Cruz Alta para ser exposto, confirmado, ali na escada, nós enquadramos uma pombinha, representando no centro do resplendor essa ideia do divino, né? E deixamos acontecer aquilo que estava se movimentando no momento. O resplendor do Espírito Santo foi reconhecido como uma arte sacra jesuítica guarani, do século 17 e 18, né? E foi batizado como resplendor do Divino Espírito Santo de Cruz Alta. E ele foi levado novamente para dentro da Catedral Divino Espírito Santo e colocado em destaque, como está agora aqui na Catedral, né? E foi no dia 9 de dezembro de 2020, quando aconteceu, ao mesmo momento, a bênção do altar por Dom Adelar. E aqui nós estamos vendo, né, a pomba do Espírito Santo, do Divino Espírito Santo, né? E falando em tradição de Cruz Alta, né, tem a anelar, né, com toda essa tradição, né, de devoção ao Espírito Santo que existe aqui nesta diocese e nesse município. Nesse dia 13, havia chegado o momento para reiniciar as pesquisas com São João Batista na casa do Kleber. Após a missa, à tarde, nos dirigimos então para iniciar a pesquisa com São João Batista missioneiro. E aqui nós estamos percebendo, né, os detalhes já da arte sacra, do encaixe com pinos de madeira, o encaixe da cabeça e do tronco, né, pescoço aqui, né, no corpo, que é uma característica dos jesuítas, né? Então, nesse dia 13, juntamente com o Dr. Éder Abreu Utner, nos dirigimos à casa do Kleber, na rua General João Manuel, 1211. E lá fomos acolhidos pela família. Aqui está o Kleber, São João Batista e eu, naquele dia onde iniciamos a pesquisa de medição. Conforme os relatos que nos foi dado por Kleber, nessa pesquisa, os dados históricos, né? Onde é que estava este São João Batista? Ele estava na colônia de São João e pertencia a um curandeiro chamado Estevam de Matos. Era um curandeiro muito famoso na região da colônia de São João.
Ele fazia benzeduras, né, curava, e com a presença de São João ao seu lado. A sua filha, Maria Isabel de Oliveira, também herdou a tradição do pai e foi uma curandeira, né? E esse ofício de Estevão passou para Maria Isabel. Não só esse ofício, mas também o São João Batista. Aqui está a Maria Isabel e, ao lado, o seu esposo, Agenor Barreiro, que, da colônia de Sacramento, foram a passo da divisa, uns 7, 8 quilômetros, né? Da colônia de São João, ao passo da divisa. E lá encontraram a família Nogueira, onde esta família ela ajudou a criar o Kleber Nogueira, né? Olha que interessante essa história. Então, o santo está aqui e ele vai para o passo da divisa. E, antes de morrer, Maria Isabel de Oliveira doou a escultura para Kleber Nogueira, para que ele continuasse a preservar essa escultura. E Kleber, depois, levou para a Cruz Alta, aonde iniciamos esta pesquisa. Esses relatos que nos revelam a história e a profundidade da história desse santo. Então, Maria Isabel, ela é curandeira, herdou o ofício do pai na colônia de São João, depois ela colocou em prática no Passo da Divisa, e ela estava também com o São João Batista. Ela fazia preces, bênçãos, passes, curava, diz Kleber, picada de cobra, rendiduras, quebrante, cobreiro. Estas coisas que a gente percebe muito no interior. E segundo o relato, olha que maravilhoso esse dado. Na época de estiagem, né, eles conduziam a escultura do santo para as casas, para que o santo intercedesse. E um aspecto interessante, que é a primeira vez que eu vejo, né, na arte sacra, com essa devoção missioneira, eles pegavam o santo, né, colocavam dentro de uma bacia e colocavam água em cima do santo. Para quê? Para que ele intercedesse pela chuva. Uma característica especial desse santo é, na época da seca, colocar água em cima. Um outro dado, colocavam fitas e capas de tecido para colori-lo e para agradecer as graças alcançadas. O que nós estamos observando aqui? Muitas pessoas receberam graças alcançadas por esse santo. E nas procissões, eles celebravam tudo isso, nas estradas, né, entre aspas, representando uma metáfora, né, é um pequeno carnaval de fé, é um bloco de fé. São João Batista, essa escultura, ela foi para Cruz Alta, para a casa do Kleber, e, ao mesmo tempo, ela continuou, né, com essa tradição dos curandeiros, né, e guardar essa tradição, né, com os Nogueiras, e se integrou no cotidiano da família. Olha que interessante essa história, então, de uma região rural, né, que tem essa devoção, que nós vimos antes ali, como dar banho, né? Na zona urbana também continuou, numa casa de uma família. Aqui nós estamos vendo a família Nogueira, o Kleber, a Elisandra, sua esposa, o filho Gabriel Nogueira, na foto, quando ele tinha 1 ano de idade. E depois, com 13 anos de idade, na rua General João Manuel 1211. Então, nós estamos vendo aqui
essa tradição e o quanto foi importante preservar e cultivar a devoção desse santo, guardando até os dias de hoje, e ao mesmo tempo, hoje, nos dando oportunidade para revelar mais a sua história, que pertence a todos nós. Quando falamos em São João Batista, nós temos uma identidade, né? E aí nós podemos relembrar, né, do passado, né, da catequese, da tradição, de filmes e assim por diante. São João Batista, nós temos a iconografia dele, é com pelos de camelo, cruz de pé no chão, com barba, alguém que faz sacrifícios, né? Ele nasceu em 2 antes de Cristo e faleceu em 28 depois de Cristo. Nasceu na cidade de Aicarim, a 6 quilômetros de Israel. Usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins, alimentados de gafanhotos e mel silvestre. João é o precursor que anunciou a vinda do Messias. E sabemos da história, né, que Herodes mandou decapitá-lo, né, e foi cumprido. Ele foi o mártir. Foi colocado a sua cabeça numa bandeja de prata. E uma das imagens mais lindas da história de João Batista, que ele esperava o Messias, é esta, do batismo de Jesus no Rio Jordão. Jesus e João Batista. E algo acontece aqui. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. Na iconografia da tradição, a imagem do Espírito Santo, nessa pessoa que representa a Trindade de Jesus, né? O Filho, o Espírito Santo, o Pai, né? É essa imagem do batismo, a imagem da iconografia do Espírito Santo com a pomba, que nós vamos ver depois aonde? No resplendor do Espírito Santo. A pomba representa o resplendor do Divino Espírito Santo, né? Por causa dessa imagem. E aqui nós podemos, então, aproximar, né, os primeiros detalhes com São João Batista missioneiro. O mesmo tipo de túnica, né, de camelo, nós vamos ver depois, um cinto de couro, né, uma parte sempre aberta do peito e do ombro, né, barba, uma cruz. Nós observamos com o Kleber Nogueira que no braço esquerdo do santo existe uma abertura, e aqui embaixo, na base, um furo. Em outras palavras, São João Batista missioneiro de Cruz Alta tinha uma cruz. Mas essa cruz se perdeu, como acontece em muita arte sacra, né? Com objetos que estão encaixados. E o Kleber, né, ele teve a grande reflexão, né, ideia, né, de colocar uma cruz novamente no lugar. Isso foi muito simbólico, porque, em geral, né, São João Batista, ele aparece sempre com a cruz na mão, né, representando o seu martírio, né, o martírio de Jesus, né. Então, essas são iconografias que nós vamos aprofundando, já com uma identidade do São João Batista aqui de Cruz Alta. Essa ideia, né, é um mito e ao mesmo tempo todos já leram, né? João Batista vestia-se de pelos de camelo. E nós fomos comprovar isto, né? Se fosse pelos de ovelha, seria diferente, né? Então, aqui nós temos vendo a túnica de pelos de camelo, em forma de losango, né? Representando um pouco esse desenho, né, da pele de camelo. A média desses losangos, né, é de 4 a 3 centímetros, né? E aqui nós temos a definição. É sim pele de camelo, né? O camelo, camelos bactrianos.
Quando nós chamamos de pelos, é essa parte aqui. A pele é essa que está por dentro, né? É muito similar ao nosso pelego gaúcho, né? Por fora, nós temos os pelos e por dentro a pele. São João Batista usava assim. Então, essa iconografia de São João Batista vestia de pelo de camelo é verdade, né? Tanto é que está aqui nessa arte sacra jesuítica guarani, desse nosso santo. Vamos um pouco para a história, para entendermos um pouco o contexto de São João Batista, né? Primeiramente, os jesuítas, essa grande companhia, né? Eles chegaram aqui na região em 1607 e instalaram a província jesuítica do Paraguai, que pertencia a esse santo. 2 anos depois, fundaram logo Santo Inácio de Iguaçu, em 1609. Atual Paraguai. São 30 reduções. Né? Isso é muito grande. Envolve Nordeste da Argentina, Uruguai, Brasil, Nordeste do Rio Grande do Sul, Cruz Alta. Segundo Barcelo, em 1732, havia mais de 141 mil pessoas, entre índios e jesuítas. É muito grande, né? É uma grande vivência, né, urbana, de tradição, de culturas que se encontram naquele período. Eu chamo isto de helenismo sul-americano missioneiro. Com o tempo, nós observamos na história que os jesuítas foram expulsos por portugueses e espanhóis a partir do Tratado de Madrid, e depois com a expulsão, né, em 1768. Aqui nós temos vendo uma imagem das 30 reduções de São João Batista. É interessante, né, quando falamos em devoção deste período a São João Batista, existe uma redução de São João Batista aqui no Rio Grande do Sul, onde hoje abrange o município de Entre Juiz, onde chamam ali de São João Velho, né? Esta é a redução que foi fundada por Antônio Sepp no ano de 1697. O famoso jesuíta, né, austríaco, ele fundou essa redução. Ele saiu de São Miguel, estava crescendo muito, então vamos abranger esse espaço, e eles criaram essa redução de São João Batista. E aqui nós vemos um link importante, né? Nós sabemos, né, depois nós vamos retomar, que um ano depois, em 1697, Antônio Sepp, ele levou uma cruz com índios, e hoje, onde é Benjamin Not, né, a 12, 13 quilômetros de Cruz Alta, ele cravou uma cruz lá. Passou depois que era a origem do município de Cruz Alta, o próprio nome Cruz Alta, né? Então, olha que interessante essa relação já dessa redução com Cruz Alta, e com certeza ela envolve a imagem de São João Batista missioneiro. Essas reduções, né, com o tempo, né, foram sendo depredadas aqui no Rio Grande do Sul, né? Depredadas. Aqui nós temos vendo pedras de Itacuru, dessa redução de São João Batista. É muito comum, e se vê hoje nas missões, né, casas feitas, construídas com essas pedras, né? Os colonos aproveitavam essas pedras para fazer as suas construções. E existe um dado importante aqui, que podemos ligar também com Cruz Alta e o próprio São João Batista. No ano de 1824, José Feliciano Fernandes Pinheiro, então presidente da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, criou ali, nessa redução, Colônia São João das Missões. Para quê? Para o estabelecimento dos colonos alemães da Alemanha, que estavam em São Leopoldo. Né? Essa colônia de São João das Missões foi criada onde está a localidade rural de São João Velho hoje,
pertencente ao município de Entre Juiz, e as ruínas de São João Batista, fundada por Sepp. Mas essa ideia, esse projeto desse presidente da província de levar os colonos alemães para esse espaço não deu certo. Os colonos não se adaptaram, né, com um ambiente novo, né? E, segundo, conforme Cristiano Luiz e outros autores, Cristalino, esses alemães foram para onde? O grupo que se dispersou. Foram para Cruz Alta. Um bom grupo foi para Cruz Alta. Está bem claro aqui, né? Uma parte destes se dedicaram à prestação de serviços e ao comércio. Aqueles que se dedicaram a fazendas e molhados, logo obtiveram êxito em seus negócios. Vale ressaltar que alguns deles se associaram aos luso-brasileiros para obter capital para seus estabelecimentos, como foi o caso de Falkenbach, Brito e Companhia, e de Bergaman, Barbosa e Companhia. Então, São João Batista, que está hoje aqui na catedral, ele poderia ter vindo através desses alemães que saíram da redução de São João Batista, né? E talvez até esses alemães teriam passado ali pela colônia de São João. Então, agora nós vamos construindo essa história. Quando falamos em arte sacra, né, Jesus Guarani, tanto pela construção da própria redução de São João, né, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né, símbolos. No município de São Luís Gonzaga, nós temos um São João Batista menino, que é uma devoção também, né, com a cruz na mão esquerda. Olha, interessante a imagem de São João Batista missioneiro, uma grande escultura que se encontra hoje no município de São Luís Gonzaga. E no Paraguai, uma pintura do retábulo da igreja de Santiago. Nós estamos vendo uma imagem do batismo de Jesus. João com túnica de pelos de camelo, Jesus Cristo, e a pomba representando o Espírito Santo. Então, na tradição jesuítica dessa arte sacra, existe essa grande devoção, né? Essa grande construção e outras peças importantes, né, de São João Batista, na Argentina e no Paraguai. Quando falamos em arte, nós falamos em conceitos. E, na prática, os conceitos, com o tempo, eles são remodelados e vão continuar. Existe o barroco hispânico guarani, da escritora Josefina Plá. Ela identifica a riqueza e essa originalidade de cada autor que pratica esse hispano-guarani, como o renascentista maneirista, de Maneira, quando José Brazanelli, um grande artista, atuou em Santa Maria de Fé. Letra B, o estilo barroco com forte acento europeu, em 3 versões, o rio-grandense itálico-berniniana, o barroco missioneiro berniniano, de Bernini, e o barroco mágico geométrico. A arte sacra, segundo Claudette Boff, produzida nas missões, foi explicada com base em vários conceitos, como barroco jesuítico-guarani, barroco crioulo, mestiçagem, barroco miscigenado ou barroco missioneiro. Então, essas são os grandes conceitos da arte sacra, né? E nós observamos em todas as peças missioneiras. Quando analisamos uma peça missioneira para identificar se ela é missioneira, nós buscamos a comparação com outras esculturas missioneiras. Comparando um tipo de olho, o tipo de testa, né, de entrada, tipo de sobrancelhas, os detalhes do olho, né? Então, isso é um grande método que nós estamos utilizando. Aqui nós temos o São João Batista Missioneiro de Cruz Alta. Olha que maravilhosa e grande obra de arte.
Aqui São Francisco Xavier, está no Museu Júlio de Castilhos. E Nosso Senhor dos Passos, ou Nosso Senhor do Horto, que se encontra também no Museu Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Então, comparando um desses detalhes, todo o corpo, nós observamos, sim, que é da mesma arte, né? Olha que maravilhosa esta arte missioneira, né? Numa das aulas da PUC, no curso de pós-graduação em História, né? Partilhando com os alunos, uma aluna, Juliana Erpen, né? Ela observou um detalhe que nós não tínhamos percebido, até porque cada vez que partilhamos com pessoas, outros vão aparecendo. E Juliana Erpen apontou, olha que interessante, essa parte aqui em forma de T, com a sua originalidade, né? E foi uma coisa que eu não tinha percebido, e foi uma contribuição de um conceito de um aluno, né, do programa de pós-graduação em História da PUC. E aqui nós estamos vendo, né, toda essa bela arte, né, comparando com seus mínimos detalhes. Hoje nós vamos, para identificar uma peça missioneira, né, nós já vamos observar se trata de uma peça barroca portuguesa ou missioneira, que é algo bem diferente. Então, aqui nós temos os primeiros detalhes que observamos. Uma das características dos jesuítas, né, dessa arte, é o tipo de montagem, né? O tipo de montagem que é utilizado. Tipo de montagem aqui no pescoço, né? Aqui entre os ombros e o braço, e entre o braço e o antebraço, né? E dá para observar muito bem o tipo de encaixe, né? Fizemos vários testes aqui, e nós temos aqui, né, um Santo Inácio de Loyola do Paraguai, o mesmo modelo de encaixe, né? Eles deixavam essa parte abaixo, né, aqui da cabeça, para encaixar no corpo. Outro detalhe do encaixe, o método da arte sacra de montagem dos jesuítas da época, e índios, né? Eles emendavam essas peças com pinos de madeira, né? Com pinos de madeira. Nós estamos percebendo um entre o braço e o ombro, né? E aqui o outro, emendando o braço no antebraço, com um pino, emendando, né, o antebraço no braço. Em Santa Maria existe uma grande obra, Santo Antônio Missioneiro, lá, né, no Museu de Arte Sacra de Santa Maria, na Catedral. Nós estamos observando também esses pinos, né, de madeira que encaixavam as peças, os braços e assim por diante. Então, esta é uma outra característica que observamos, né, que é fundamental para a identificação. Um outro aspecto, que é uma marca também, nas esculturas sacras barrocas coloniais missioneiras, né, é a aplicação de policromia, que é uma mistura de gesso, tintas, né, trazidas da Europa e também daqui fabricadas, como urucum e outras plantas trazidas pelos índios. E aqui nós tiramos uma amostra dos pelos do camelo, né, da túnica de São João Batista, e no Centro de Microscopia e Microanálise da PUC foi feito uma aplicação com o microscópio de varredura, né, para ver quais os componentes que tem esse elemento, né? E um deles que já observamos, e diga de passagem, cada vez aprofundamos mais os elementos que a compõem, é o cálcio. Ca, cálcio, com 4,25%, que se refere ao gesso na preparação da policromia, né? Então, observamos logo
Se trata, assim, de policromia, né? Que os jesuítas usavam. Para a cor amarela, eles utilizavam a gema de ovo, né? Pigmentos de cor, o tom vermelho indica a presença de laca vermelha. Existe tom vermelho embaixo da túnica. E o urucum, o azul, né? Produtos trazidos pelos jesuítas da Europa e também pelos índios aqui do Rio Grande do Sul, os índios guaranis, caitangues, né, que habitavam essa região, tinham essa tradição de tintas, né? A gente sabe que os índios gostam muito de pintar o seu corpo. Isso foi algo muito interessante. Agora nós temos um corpo de uma escultura sacra pintada, né? E que os índios tinham o costume já de pintar o próprio corpo e o corpo, né, dos seus parentes. Esse ponto foi muito importante, né, nessa construção. Um outro detalhe que nós aplicamos, né, e foi algo importante, principalmente nesta época de pandemia, né, e tivemos que ter um outro método de pesquisa pelo cuidado, né, para não transmitir doenças, né, o Covid-19. E foi aplicado, né, pelo grupo de artes sacras do Guarani, os brasileiros da PUC, né, aparelho de luz ultravioleta, né, que é esse aparelho da Rutec Tower 2, com 2 lâmpadas, luz ultravioleta, feito, né, criado pelo Dr. Éder Abreu Utner, dentista e coordenador da startup Rutec, sediada no Parque Tecnológico da PUC do Rio Grande do Sul. Uma aplicação de 8 a 9 segundos, para não prejudicar a peça, é possível, sim, esterilizar a peça e matar todos os tipos de fungos, bactérias, e principalmente toda a linha do COVID e do COVID-19. Era muito importante nós trabalharmos com a peça, né? E, ao mesmo tempo, hoje ela está aqui exposta sem perigo nenhum. Vejam como a tecnologia ela vai somando. O que dirá daqui para frente? Então, essa técnica hoje, em tempo de pandemia, ela é muito importante. Aqui nós estamos vendo o aparelho, aqui São João Batista diante dos raios ultravioletas, foi passado em todo o corpo, né? 8 a 9 segundos de cada lado. E assim, nós tivemos a certeza, comprovada, que ele estaria exposto aqui em Cruz Alta, sem o Covid-19 e outros tipos de fungos e bactérias. Então, esta é uma técnica que nós utilizamos a partir desde o início do Covid-19. O significado histórico e religioso desse São Batista missioneiro de Cruz Alta, né, com Cruz Alta, é muito interessante essa pesquisa, e foi uma pesquisa de arte sacra primeira que eu realizei neste sentido, que anela muitos fatores históricos, a própria história de Cruz Alta, da redução de São João Batista. Como eu falei anteriormente, né, no dia seguinte, a festa de exaltação da cruz, no dia 14 de setembro de 1698, Antônio Sepp, ele saiu da redução de São João Batista, né? Subimos o mais alto da colina e plantei ali uma cruz muito grande, tomando posse dessa terra. Depois meus companheiros cantaram um Te Deum em ação de graças. Ele plantou aonde? Em Benjamin Not, aqui. Lá tem uma cruz grande, né, de cimento, representando o início, né, e a cruz que Antônio Sepp plantou, que ele trouxe da onde? Da redução de São João Batista, né? E ali, depois, nós sabemos pela história, né, que passou a ser chamado Passo Cruz Alta, que unia vários tropeiros e assim por diante, e com o tempo, né, os moradores passaram para a cidade, né? Então, essa ideia, né, São João Batista missioneiro, ele se anela a esse caminho de construção da identidade de Cruz Alta
Com certeza, né? Giuseppe, além da cruz, ele edificou uma capela ao menino Jesus, aqui ao lado da cruz. O São João Batista poderia ter vindo, né, nesse mesmo percurso, ficado junto dessa capela com o menino Jesus, né? Então, seria uma outra via, né, que poderia ter vindo, né, com certeza, essa escultura aqui para a colônia de São João. Aprofundando um pouco mais, né, na parte simbólica, porque essa parte ela representa uma simbologia, né, de uma arte missioneira e popular hoje, né? Onde é que nós vamos fazer essa ligação? Com o ostensório do Divino Espírito Santo de Cruz Alta, com a pomba, né? Olha que interessante, né? Nós sabemos que esta pomba representa o Divino Espírito Santo. E onde é que ela surge? Ela surge, essa iconografia, simbolicamente, como Espírito Santo, explicitamente, no batismo de João Batista, que batizou Jesus, né, no Rio Jordão. João Batista, ele batiza Jesus e aparece a pomba. E é por esse motivo também que ela está aqui, né, como simbologia de pomba, no ostensório do Divino Espírito Santo de Cruz Alta. E essa simbologia da cruz aqui, né, do Rio Jordão, do batismo, ela se expressou em toda a arte, né, desde o início do cristianismo, né, na Idade Média, assim por diante, né. Nós temos imagens da pomba representando o Espírito Santo em Pentecostes. O interessante, pessoal, né, que a pomba passou depois para a imagem da iconografia, porque conforme Atos 2, o Espírito Santo em Pentecostes, ele vem como línguas de fogo, conforme está escrito lá, né? Mas depois, com o tempo, a iconografia da pomba fez parte também, né? Fez parte também. Os 7 dons do Espírito Santo, a bandeira do divino, né? Do Espírito Santo, essa tradição tão praticada em Cruz Alta, né? Desde o começo, os luso-portugueses, depois aqui, nos anos 50, 60, né? Então, aqui nós temos a pomba também, com essa relação, que veio aqui, né, do batismo. Aqui, num quadro pintado jesuítico, lá em Paraguai, a pomba também. Então, eu estou percebendo uma grande relação, né? E por que nós temos a imagem dos 7 dons do Espírito Santo na liturgia, na solenidade de Pentecostes, né? E relembro que essa imagem das línguas de fogo descendo sobre os apóstolos de Maria. Os dons do Espírito Santo, os 7 dons, eles são fundados na literatura judaica cristã católica, né? Em Isaías, capítulo 11, versículo 2. Diz Isaías: despontará um rebento do tronco de Jessé, que é Jesus, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor de Deus. E na festa de Pentecostes, né, na liturgia se canta o Veni Creator Spiritus, vem Espírito Criador, e na sua estrofe diz: sois o doador dos 7 dons e sois o poder na mão do Pai. Olha que história magnífica. E aqui, então, nós temos São João Batista, ele foi, na prática, com o batismo de Jesus, né, uma iconografia mais forte da pomba do Espírito Santo. Então, nós temos vendo aqui uma ligação profunda, né? O resplendor do Espírito Santo, que hoje se encontra aqui na catedral, né? O próprio nome da catedral é Diocese do Divino Espírito Santo de Cruz Alta. Existem outros fatores, né, que surgirão durante o tempo de pesquisa, várias histórias que poderão contribuir, né? Mas com certeza nós não temos dúvida que se trata de uma arte sacra barroca jesuítica guarani, né, das missões jesuíticas. Não temos dúvida. E
pode ter percorrido várias vias que nós observamos, né? É muito difícil encontrar um documento, né? Mas pelas referências e os dados nós podemos dizer que teria vindo da redução de São João Batista por Antônio Sepp, que plantou a cruz, na região de Benjamin Not. Né? Indica que é São João Batista, até porque a redução de São João Batista tinha que divulgar o seu santo, né? E a sua tradição. E uma forma de divulgar era fazendo escultura. O próprio nome da redução de São João Batista é o nome do padroeiro, São João Batista. Cruz Alta poderia ser chamada de São João Batista. Um outro fator interessante, nós podemos indicar também que poderia ter sido o próprio Antônio Sepp, né, e os índios que fizeram na redução de São João Batista, pela essa identidade do santo. Ele teria vindo também, né, na mesma época do resplendor do Divino Espírito Santo, está aqui, pois são 300 anos, né, cada um tem mais de 300 anos de história, do mesmo período. Uma outra via que ele poderia ter vindo dos alemães, que estavam na colônia de São João, em 1825, estava lá na redução. Depois esses alemães, eles vêm para a Cruz Alta, né? Eles poderiam ter trazido, sim, em 1825, essa escultura. Ou mesmo, né, a própria colônia de São João, essa própria colônia que leva o nome do santo, também poderia ter fundado com a presença desse santo. O próprio nome da colônia São João, segundo Kleber, né, que ele deu essa ideia, e eu também penso, né, onde São João teria levado o nome por causa desse santo. Outras conclusões. Esse São João Batista Missioneiro de Cruz Alta é, sem dúvida, uma marca para a história da gênese religiosa das reduções jesuíticas do município de Cruz Alta. Para a Cruz Alta, trata-se de um importante e único São João Batista como obra sacra barroca jesuítica de 300 anos com este perfil. No Rio Grande do Sul nós não temos ainda, no momento, identificado o São João Batista como esse, né? Segundo, coloca o município em conexão direta com as grandes obras dos jesuítas e suas reduções, de modo especial a redução de São João Batista. Por quê? Por causa da cruz, né? E agora por causa desse santo. Pois o santo leva também o nome do padroeiro, da onde saiu a cruz para fundar esta cidade. Terceiro, é uma obra de arte sacra que alcança um simbolismo direto, um resplendor do Divino Espírito Santo de Cruz Alta, que se encontra agora na catedral. De modo especial, a simbologia do Espírito Santo da pomba, que foi identificada e criada no Rio Jordão por João Batista, né? Representa também a valorização da devoção popular praticada no interior do município, na zona urbana, né? Olha que maravilha isso. Para as reduções jesuíticas, é uma escultura missioneira de São João Batista de 300 anos. É uma obra maravilhosa, né? E com certeza é marca, né, na arte sacra do Rio Grande do Sul, né? Essa imagem é muito linda. Segundo, manifesta em sua arte sacra a identidade de um São João Batista missioneiro. É uma obra sacra que revela a devoção praticada nas reduções, ligada à figura de São João Batista e à redução que leva o seu nome. Quarto, revela um caminho de devoção e missão empreendido por CEP, famílias indígenas, para a redução de São João Batista. É justamente nesse espaço, ao município de Cruz Alta, né, que foram identificados esses símbolos sacros, né, que vieram desse mundo lá da redução de São João. Qual são eles? Benjamin Not, a cruz de Sepp, a colônia de São João Velho e Passo da Divisa, onde está a cruz, onde está São João Batista, missioneiro de Cruz Alta, né? Estava lá na cruz de São João, depois foi para o Passo da Divisa e agora em Cruz Alta. E hoje na Catedral do Divino Espírito Santo de Cruz Alta, juntamente com o resplendor, né, do Divino Espírito Santo de Cruz Alta de 300 anos,
né? E vivendo todo esse tempo, né, na casa da família de Plebe Nogueira. Aqui nós temos as referências, né? São João Batista e São João Batista com a cruz de 72 centímetros que o Kleber fez, né? É maravilhosa essa cruz. É arte sacra barroca Guarani, do século 17 e 18. Altura 68 centímetros. A largura 22. Peso 3,7 kg. Madeira policromada. Tudo indica que é da redução de São João Batista, né? Nós estamos indicando isso. Artistas e artesãos jesuíticos e guaranis. O próprio Canusepp poderia ter feito essa escultura. Ele ficou um bom tempo em Sevilha, com José Brazanelli, na Espanha, estudando arte sacra, né? A todos os pesquisadores envolvidos. Essa imagem, né, essa escultura, ela é muito forte, ela é um símbolo, né, que durou, que manteve a tradição, tanto jesuítica, né, como, ao mesmo tempo, se integrando ao mundo popular como imagem forte. Basta olhar para a escultura e qualquer explicação, né, não se faz tão necessário. Sou o professor Edson Utner, do programa de pós-graduação História da PUC, e também de Teologia, coordenador do grupo de pesquisa de arte sacra Jesuítica Guarani Luso-Brasileira, né? Pós-doutor em História pela PUC, e fiz Teologia, doutorado, na Universidade Gregoriana dos Jesuítas, na Itália, em Roma, onde eu tive a oportunidade, né, de aprender, né, a arte, a teologia e a cultura dos jesuítas no mundo todo, de modo especial aqui no sul do Brasil, com essa grande arte, né, da nossa história, que compõe a história da arte sacra brasileira, né, da arte sacra jesuítica guarani barroca, né, que ainda hoje nos traz uma grande mensagem. E a mensagem está aí, hoje, o santo presente, né, entre nós, com muito mais significado, valorizando todas as pessoas que estiveram com ele, pessoas falecidas, como Maria Isabel, o seu Estevão, né, e hoje, na Catedral de Cruz Alta, representando e simbolizando tudo aquilo, né, que talvez as pessoas esperam como intercessão, né, ainda, como velas acesas. E diria o seguinte, uma arte sacra, né, ela não é só um material de museu, mas é uma peça perene, né, de devoção popular, de devoção ainda dentro de uma igreja e nas estradas, nos interiores, aonde as pessoas buscam cura, buscam motivação, buscam sentido de vida. E São João Batista, missioneiro de Cruz Alta, está aí. Agora, fala por si mesmo. Muito obrigado por esta oportunidade de apresentar esta pesquisa, né, e com todas as pessoas envolvidas desde o começo. Muito obrigado e uma boa noite para todos.